Olá, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 3 é uma carta pastoral. Um pastor experiente, que é Paulo, dando informações úteis de como Timóteo, esse pastor jovem, lidar com as adversidades naquela cidade de Éfeso. Uma cidade onde havia muita corrupção, onde havia muitos falsos mestres. Mas ele vai falar agora, no capítulo 3, das qualificações dos bispos e dos diáconos. Como uma pessoa está qualificada para ser um bispo e um diácono? Quais são as aptidões? Como é que ele deve se comportar? E ele começa dizendo: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ele está dizendo que uma coisa excelente, quando a pessoa ela sente esse desejo, essa vontade de trabalhar na obra do Senhor, quando almeja o episcopado. Agora, sabemos que é muito difícil, é muito complicado, porque nós sabemos que quem trabalha para a obra do Senhor, ele vai ter muitos conflitos, vai ter muitas situações difíceis na sua vida, tá? E é preciso, né, que você tenha em mente, né, informações extremamente úteis para que você realmente tenha essa consciência que você quer realmente trabalhar para a obra do Senhor. Ele diz: é necessário, portanto, que o bispo, aqui na função do pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, ou seja, a moderação nos desejos, ser sóbrio, porque aqui tem a questão da bebida, a questão da moderação, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, ou seja, uma pessoa prudente, inimigo de contendas e não avarento, ou seja, não ganancioso, que não tem amor ao dinheiro. Ou seja, então tudo isso aqui são coisas colocadas por Paulo para quem quer se dedicar ao episcopado, e são qualificações que devem permear na vida dessas pessoas para que façam um trabalho e para que haja um entendimento correto de como proceder em cada situação. E ele vai dizer: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina e com todo respeito. Se você não governa a sua própria casa, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidar da guerra de Deus? E é evidente que se você não governa a sua própria casa, se você não tem autoridade na sua casa, como você vai ter autoridade na casa de Deus? Agora, nós entendemos que tem um momento na nossa vida que nós, até determinada idade dos nossos filhos, nós temos um controle sobre eles. Mas chega uma determinada idade que nós não temos mais esse controle. Mas enquanto o pai puder, enquanto o pai tiver esse domínio, ele deve conduzir seus filhos no caminho do Senhor, ele e a sua esposa no caminho do Senhor. Evidentemente que tem muitos que dedicaram ao episcopado que os filhos se desviaram por algum motivo, mas o pai, enquanto pôde, ele levou. Ele ensinou o que era correto aos seus filhos, ele ensinou o evangelho do Senhor Jesus. Mas não é culpa de um pastor quando um filho se desvia. Ele fez o melhor que ele pôde, com certeza.
não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Não seja neófito, ou seja, um cristão novo, recém-convertido, que não tem propriedade, ensinamento de profundidade bíblica, de conhecimento. Como que ele pode ensinar se ele ainda não tem experiência de ensinamento, de conhecimento, de entendimento da palavra, de sabedoria para enfrentar as adversidades? Então é muito comum às vezes a pessoa, de repente ela tem uma conversão e por vaidade ela já quer logo começar a pregar a palavra de Deus. Isso é problema para a igreja, porque você tem, para ser um líder espiritual, você tem que estudar bastante, ter conhecimento da palavra, para que você possa, transmitir isso à igreja. E a igreja vai ter crescimento espiritual em função do ensinamento correto, da verdade contida na palavra de Deus. Fora disso, não há crescimento na igreja. Se você não tem conhecimento, e o que é que você vai transmitir para a igreja? Então vai ficar todo mundo criança na fé. Se não houver um ensinamento com profundidade, ou seja, uma doutrina sã e correta, para que todos venham a crescer na fé. Ele continua no versículo 8, dizendo: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, são cobiçosos e de sorte e ganância. Ele vai repetir aqui, aquilo que se aplica lá aos bispos, aos pastores, também vai se aplicar também aos diáconos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. A mesma coisa que se aplicou lá para os diáconos. Também seja estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerça o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Ou seja, que nós vamos ver que tem mulher diaconisa. E da mesma maneira que tivemos recomendações para os diáconos, para os bispos, também essas mesmas recomendações prevalecem para diaconisas. O diácono é marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a sua própria casa, igual ao que aconteceu lá com os bispos. Pois o que desempenha bem o diaconato alcança para si mesmo justa preeminência e mútua intrepidez na fé em Cristo Jesus. Mas Paulo agora vai falar da Igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade, e falar o grande mistério da piedade. Ele vai dizer: escreve essas coisas esperando e ver-te em breve. Ou seja, ele manda Paulo para Éfeso com aquele sentimento que ele quer ir até Éfeso depois para encontrar com Timóteo lá. Mas para que, se eu tardar, se eu demorar a chegar em Éfeso, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aqui seja, recomendando: olha, se eu demorar, como é que você deve proceder? Ele quer falar algumas coisas interessantes acerca de Jesus. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi injustiçado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Quem é esse? Jesus. Tudo isso aqui, Jesus passou por isso. Foi manifestado em carne, porque ele é o Deus, se esvazia da sua glória,
e ele se torna homem, natureza humana, 100% Deus, 100% homem, foi justificado em espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre os gentios, né? Porque aí ele foi, sofreu, né, por conta da sua missão aqui na terra, que era veio para salvar pecadores, criou no mundo e recebido na glória. Depois da sua morte, ele conclui esse capítulo dizendo que depois que ele ressuscitou no corpo glorificado, ele foi recebido na glória, né? E hoje está lá à direita de Deus Pai, né, governando o mundo através do céu. Ou seja, um governo celestial, né? E é assim que termina esse capítulo. Que Deus nos abençoe sempre.